Salmo 57, versículo 7. E ele diz assim: preparado está o meu coração. Para quê? Nosso coração tem que se preparar para tudo. Para os momentos lindos, maravilhosos, para os momentos difíceis, para momentos, entenda bem, de adversidade. Nosso coração tem que estar preparado para a ingratidão, para a injustiça, para você não se contaminar, que nós nos contaminamos. O salmista está dizendo: o meu coração está preparado. Nós devemos preparar o nosso coração. Nós vimos aqui um caso bem conhecido, nosso segundo livro de Crônicas, capítulo 25, só leitura, que a história é bem conhecida. Um homem que o coração dele não se preparou, ele não preparou o coração, e a gente também não preparamos. Segundo Crônicas 25 é bem conhecido. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoatã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Quem conhece a história de Amazias sabe que ele foi um homem de Deus até certo ponto. Ele não guardou o seu coração, não preparou o seu coração para quê? Como nós não preparamos o nosso coração para as ofensas, e nós caímos nessa armadilha. O diabo usa alguém para nos ferir, ou ferir alguém da nossa família, alguém nos machucar ou machucar alguém da nossa família, e nós caímos na armadilha do diabo, porque o nosso coração não está preparado. Quando o nosso coração está preparado, nós suportamos as afrontas, nós suportamos as contradições, nós suportamos tudo por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, então nós suportamos aquilo. E então ele diz aqui: sucedeu, pois, que sendo o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei seu pai. Não é aquilo. Alguém está te ferindo com palavras, alguém está te ferindo com uma ingratidão, pessoa que você ajudou, mas hoje essa pessoa, entenda bem, te prejudicou, ou te falou mal, ou sei lá, foi ingrata com você. Não caia nessa armadilha. O seu coração tem que se preparar para esses momentos, principalmente na família, que acontece isso, com os amigos acontece, com as pessoas próximas. Não caia na cilada do diabo. Então, se alguém te feriu, nós vamos ver como é que vamos fazer isso. No capítulo 26, vai falar do filho dele, o Uzias. Foi diferente. O que foi? Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Esse edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Quer dizer, lembra que o Amazias fazia o que era reto, porém não com o coração inteiro, porque ele guardou uma mágoa, guardou uma revolta, guardou um desejo de vingança. Ele não, ele buscou a Deus, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabné e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus adversários, e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome, sua fama, foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Então, o Egito era uma nação conhecida, uma nação, uma potência daquela época. Olha, em Judá tem um homem sendo ajudado, um homem se tornando forte, está crescendo. No versículo 15 fala mais: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, não sabemos propriamente aonde. Muito longe, pode ter sido a China daquela época, a Europa daquela época, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Aí que está. O seu coração tem que estar preparado para o sucesso também. E a ver, não preparamos o coração para isso. Diz aqui: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Como? Porque entrou no templo do Senhor
para queimar incenso no altar do incenso. Queimar incenso era uma maneira no louvor do passado, não é para hoje. Não esqueça que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e verdade, é em espírito, não tem nada de objeto, nada não. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Ele está recebendo uma outra coisa, repreensão. O nosso coração também tem que estar preparado para receber a repreensão. Mas o orgulho acaba ofuscando o quê? A humildade. O orgulho acaba ofuscando, entenda bem, a simplicidade de um homem. Esse homem que era garoto ainda, menino quando começou a reinar, se tornou uma potência, buscou a Deus, teve lá os seus valores, buscou Deus de coração, se tornou forte, as nações da época conheceram, mas deixou o orgulho entrar. Vou entrar no templo para queimar incenso, mas ele, sendo rei, conhecia a lei, porque ele era ensinado na lei. A lei de Israel dizia que aquilo era ofício. Veja o que o sacerdote falou. Vamos repetir aqui o que o sacerdote falou para ele, né? Porém, versículo 18, e resistiram ao rei e disseram a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Foi o que Deus falou com Moisés lá no Êxodo, já falado na saída do Egito, Deus já passou para ele a lei, estava passando para ele as diretrizes que ele tinha que ver, como é que ele tinha que fazer, como é que eles deveriam de fazer, e ele não quis guardar isso. Mas o pior vem agora, o quê? O coração dele não se preparou para o sucesso, e o pior é que o coração dele não se preparou para a repreensão. Quando a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que aceita a correção, e ele não aceitou. Diz assim, versículo seguinte, olha o que diz, versículo 19, então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ficou leproso. Quer dizer, ele abriu a porta e a maldição entrou. Mas por quê? Porque ele não aceitou a repreensão. Não foi porque ele fez isso, é que ele não aceitou. É isso que é o importante agora. Ele errou, não deveria de errar. Mas quando ele errou, ele foi repreendido. Nós também somos repreendidos. Mas quando somos repreendidos para a nossa salvação. Provérbios, capítulo 12. Vamos ver aqui. Depois de Salmos, vem Provérbios. E o que fala logo no primeiro versículo? O que ama a correção, ama o conhecimento. Provérbios 12. Estão lendo? Então diz, o que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é o quê? É um bruto. Tem tradução que diz, é um estúpido. É estúpido. O rei de Judá, o pequenino Uzias, que tornou um grande, uma potência, se tornou um estúpido, um bruto, porque não aceitou a repreensão, quer dizer, o seu coração não está preparado. Nosso coração tem que estar preparado para isso. Temos que estar preparado para as afrontas, então, para as ingratidões, para as injúrias, para as calúnias, tudo isso, para não entrar nada. Nosso coração tem que estar preparado, guardado realmente por Deus, com a palavra de Deus, e não deixar essas coisas entrar. E às vezes entrou no Amazias, pai dele. Depois nós vimos Uzias, que se tornou uma potência e deixou o orgulho entrar. Não deixe o orgulho entrar. Veja o apóstolo Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 13. Todo culto eu dou matéria nova, isso eu já dei, que no outro eu não dei Provérbios. Esse foi o culto também 14. Capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à parte de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo-se, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Parabéns, você é um bem-sucedido. Porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu disse que ele baixou a bola do Pedro. Pedro, isso aí não foi da sua cabeça, não. Foi Deus quem te revelou.
Foi Deus quem falou com você, foi Deus que deu isso para você. Pois também te digo que tu és Pedro, um homem, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, ensinando para eles, que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele sabia, ele acabou de ouvir, ele recebeu a palavra que ali estava o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Como alguém pode querer ensinar, dirigir? Aí Jesus deu uma repreensão. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim. Não é que ele chamou Pedro de Satanás, dizendo: isso aí é o Satanás, Pedro, é o demônio, está te enganando, é o diabo, está te enganando. Que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É verdade, é porque o homem natural não compreende isso, só o homem de Deus, mas falaremos na segunda parte, né, da mensagem. Então Pedro dá, mas o Pedro continua deixando um pouco do orgulho. Capítulo 22 de Lucas, esse todo mundo conhece. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas o homem, por si próprio, ele deixa a vaidade entrar. Isso vai ser, eu digo, o segundo tempo, você vai entender depois. E o Pedro não aceitou: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Não. Senhor, se o Senhor orou por mim, eu não vou cair, continue orando. Senhor, eu vou aceitar a sua palavra, vou vigiar. Mas ele disse: Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Então, o nosso coração tem que estar preparado para receber a direção de Deus e não nos acharmos melhores até, ou mais sábios do que Deus, ou mais inteligentes do que Deus, do que ele ensinar a Deus, como no capítulo 16 de Mateus, ou não aceitar uma direção dele, como agora em Lucas 22. Isso é o quê? É o homem por ele mesmo. Essa é a mensagem. Prepare o seu coração. Para quê? Para receber afronta, para receber ingratidão, para sofrer a traição, para sofrer o desprezo, entenda bem, até mesmo perseguição, pode acontecer, mas o Senhor estará contigo. O Senhor não vai te abandonar nunca, vai estar contigo. Prepare o seu coração para o sucesso. Veja Uzias, se tornou uma potência, se tornou forte, se tornou um homem poderoso nos seus dias, na sua geração, mas deixou o orgulho entrar, deixou entrar a vaidade nele, achando que ele podia fazer. O pior não foi isso, foi quando ele foi repreendido, mas não aceitou. O coração exaltado não aceita a repreensão. Eu costumo dizer que quando a pessoa está reinando, ela não aceita, ela acha que Deus concorda com o que ela faz, mesmo sendo errado. Não, mas poxa, se Deus não estivesse comigo, olha o meu reino, quer dizer, olha até mesmo, olha a minha vida como está, olha o carro que eu tenho, olha a casa que eu tenho, olha a roupa que eu comprei, olha não sei mais o que. Isso não quer dizer nada, irmão. Tem pessoa que está num pecado lascado, tem tudo isso, tem até mais do que você. Não é que você vai medir a espiritualidade de um homem, a vida santa de um homem. A vida é com a palavra de Deus. É você que tem que ter essa convicção da presença de Deus com a palavra. Quem despreza a palavra perecerá. Daqui a pouco tem mais. Amém?